Olá! Hoje eu vou trazer mais uma amostra, mais um vídeo de uma amostra aqui com vocês. Que, como eu já disse no outro vídeo, é pra gente ir treinando e melhorando os pontos e podendo também entender como ficam as combinações desses pontos para usar a criatividade e criar as nossas próprias peças. Lembrando que essas amostras que eu trago aqui não são criação minha. São apenas amostras que eu busco na internet ou em alguns livros de crochê bem antigos. Mas, quando eu trouxer algo que tenha sido inspiração totalmente minha, eu também aviso aqui pra vocês, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou fazer com o fio que eu tenho aqui, vou usar fio duplo. Esse fio aqui, ele é 100% algodão. E eu vou estar utilizando a agulha 4, a numeração 4 milímetros. Então, aqui eu já vou, deixo sempre um espacinho, mesmo sendo amostra, eu já tenho esse costume de deixar esse espaço aqui. Vou colocar aqui o fio na agulha, dar o nó inicial. E aqui eu vou começar. Então, para essa amostra, eu já vou começar com 37 correntinhas. 2, 3. E aqui está, fiz as 37 correntinhas. Agora, para subir e dar a altura do ponto, eu vou subir 3 correntinhas a mais. 1, 2, 3. Agora eu vou pular 1, 2, 3, 4 correntinhas. E na quinta correntinha eu vou colocar um ponto alto. E assim vai ficando. No próximo ponto, eu já vou colocar um ponto alto também. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. Pulo 2 pontos de base, que são essas 2 correntinhas aqui, e no terceiro eu coloco um ponto alto. Agora aqui eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos, contando com esses que eu já fiz. Então, aqui são 2, e agora eu vou completar mais 5 para completar os 7 pontos altos daqui. E aqui está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora eu vou colocar mais 2 correntinhas. Vou pular 2 pontinhos de base e no terceiro eu vou colocar um ponto alto. E aqui eu também vou fazer esse bloquinho de 7 pontos altos. Então, eu já fiz o primeiro e vou dar continuidade aqui. E agora eu vou dar continuidade, fazendo da mesma forma. 2 correntinhas, pulo 2 de base e coloco o ponto alto. E agora eu faço mais 6 pontos altos aqui, para ter sempre o total de 7 pontos altos. E eu vou seguir assim até o final dessa carreira. No final eu volto aqui com vocês. E aqui está essa primeira carreirinha. Aqui no início tem uma quantidade de pontos e aqui tem uma quantidade maior de pontos altos. Mas não tem problema, porque vocês vão entender depois conforme o desenho dela for aparecendo. Então, ela está certinha, não se preocupem. Aqui eu já tenho um nozinho, ó, no fio, mas
não tem como, né? Sempre aparece um fiozinho, um nozinho, né? Então aqui eu vou subir 3 correntinhas. Eu vou laçar já o fio aqui na agulha. Não vou contar esse primeiro ponto aqui, já vou contar a partir desse segundo. E aí eu vou colocar um ponto alto. Aqui eu vou colocar o total de 7 pontos altos, como eu fiz na primeira carreirinha. Só que eu vou contar essas correntinhas aqui, como se essas correntinhas já fossem o começo de um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos. Então, eu vou completar até dar os 7 pontos altos. E aqui, onde tem como se formasse esse quadradinho aqui, vazado, tem 2 pontos aqui, 2 correntinhas no topo dele. Aqui, dentro dele, dentro desse buraco que tem aqui, que se formou, eu vou colocar 2 pontos altos, porque já tem o espaço das 2 correntinhas. Então, eu já coloco os 2 pontos altos aqui. E aqui eu já tenho o total dos 7 pontos altos. Então, perceba que eu formei ele até a parte que seria essa parte vazada aqui da carreira anterior, que são os 2 pontos. Quando passou disso daqui, eu já vou fazer 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos aqui de base e no terceiro eu vou colocar um ponto alto. E aqui eu vou dar sequência a mais 6 pontos altos, contando com esse serão 7. Então, percebam que vai ser 7 pontos altos até, né, se você não quiser contar aqui, é só você lembrar que é até esse buracão que forma aqui da carreira anterior. Até ele, porque eles são 2 pontos altos dentro dele. Então, aqui da mesma forma, eu segui fazendo ponto alto até esse buraco aqui da carreira anterior, coloquei 2 pontos altos e agora eu vou começar a fazer as correntinhas. São 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e no terceiro começo a fazer o ponto alto. Então, assim vai ficar a carreira inteira. Eu vou terminar essa carreirinha. Com essa mesma sequência. Aqui no final dessa carreirinha, eu vou fazer aqui as 2 correntinhas, pulo 2 de base e no último aqui, eu vou colocar no topo dessas correntinhas da carreira anterior, eu vou colocar um ponto alto. E assim ela fica. Agora eu vou virar o trabalho. Vou subir 3 correntinhas.
laço o fio na agulha e aqui nesse buraco da carreira anterior eu vou colocar um ponto alto e mais um ponto alto. Nesses buracões aqui que se formam, sempre vão ser 2 pontos altos dentro dele. Então aqui eu já vou contar. Então aqui eu conto a partir desse ponto alto aqui. Então eu tenho 3 pontos altos, dessa vez eu não vou contar essas correntinhas. Vou contar aqui os 3, 4, 5, 6 e 7. Perceba que quando faltar 2 pontos para eu completar aqui, aí eu já faço as correntinhas, que sempre serão 2. E aqui nesse buracão eu coloco o ponto alto. E aqui eu vou contar 7 pontos. Já foram 2. 3, 4, 5, 6 e 7. Agora eu vou de novo para as correntinhas. E aí percebe que ele vai fazendo essa diagonal aqui, ali inclinado, desses quadradinhos. Então eu vou seguir aqui até o final dessa carreira e depois eu volto com vocês. Aqui no final dessa carreirinha, sobrou um ponto alto e as correntinhas que fazem a vez de um ponto alto também. Então, aqui como sobrou um, eu vou fazer uma correntinha, laço o fio e no topo das correntinhas da carreira anterior eu vou colocar um ponto alto. E assim ele vai ficando. Vou virar o trabalho novamente. Vou subir 3 correntinhas. E aqui para esse espaço, esse buraquinho que se formou, eu vou colocar um ponto alto. E nessa eu coloquei um ponto alto porque eu fiz uma correntinha aqui na carreira de baixo. Então não teria como eu colocar 2, né? E aqui para dar esse mesmo efeito dos quadradinhos nessa diagonal, eu já vou colocar aqui 2 correntinhas. Pulo 2 pontos de base e no terceiro coloco um ponto alto. E aqui eu vou contar os 7 pontos altos. Aqui já é o segundo. E eu vou contando 7 pontos altos. E nesses quadradinhos eu vou colocar 2 pontos, porque são 2 correntinhas. E vou fazer assim até o final da carreira e já volto com vocês.
E aqui eu finalizei essa carreirinha e vou virar o trabalho. E da mesma forma, eu sempre vou subir esses quadradinhos aqui, quando eu vou fazer as correntinhas, sempre nessa direção. Então, aqui eu vou subir as 3 correntinhas. E aqui eu já vou colocar mais pontos altos. Nesse caso, eu vou acabar fazendo 3 pontos altos. Porque eu já vi que quando chega aqui, eu preciso parar esses 2 últimos pontos da carreira anterior para fazer os primeiros pontinhos aqui. Então, o quadradinho que estava aqui, ele vai passando para cá, sempre para 2 pontos à frente. Então, aqui eu já sei que eu tenho que colocar as 2 correntinhas. E dentro desse quadradinho da carreira anterior, desse buraquinho, eu sempre coloco 2 pontos altos. E aí sim eu dou a sequência dos 7 pontos altos. Então, aqui, ou você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre 7 pontos, ou você para antes desses 2 pontos altos da carreira anterior. Sempre vai sobrar esses 2 pontos, que é onde eu vou colocar as correntinhas. E aí eu pulo esses pontos de baixo, e aí já recomeço aqui dentro desse buraquinho que se formou, né, na carreira anterior. E aí já conto 2 e faço mais 5 pontos aqui. E paro aqui, pulando esses 2 pontos altos. E eu vou seguir até o final da carreirinha. E aqui eu finalizei mais uma carreira. Vou virar o trabalho novamente. Vou subir 3 correntinhas. Não conto esse primeiro ponto, já conto a partir do segundo. E vou colocando ponto alto em cima de cada ponto da carreira anterior. E aqui percebam que essas partes abertinhas, esses quadradinhos, eles estão indo nessa direção. Então, aqui eu completo, aqui dentro, sempre ele vai estar completo. Com 2 pontos altos. E aqui eu paro. Perceba que aí aqui eu vou colocar, vai ficar esse quadradinho aqui. Então, nessa carreira eu completo até esses pontos vazados aqui da carreira anterior e paro. Aí eu vou pular sempre esses 2 depois do quadradinho.
E aí eu coloco também quadradinho nessa carreirinha aqui. E aí eu sei que eu vou encher de pontos altos até esse ponto aqui. Aqui eu vou colocar 2 aqui dentro desse buraquinho. E assim eu vou fazer até o final da carreirinha. E assim ficou mais essa carreira. Aqui eu virei o trabalho, vou subir as 3 correntinhas e vou subir mais uma para fazer aqui um mini quadradinho, digamos assim. E já vou colocar aqui nesse primeiro espaço aqui do quadradinho, desse buraquinho que se formou, eu vou colocar os 2 pontos altos. E aí, perceba que aqui, desse lado, eu sempre começo pelo espaço desse buraquinho que tem na carreira anterior. E assim vai ser na carreira inteira. Quando eu virar o trabalho, eu faço até ele. Então, esses quadradinhos aqui sempre vão estar preenchidos por 2 pontos altos. E aqui, como não tinha como eu fazer com espaço de 2 correntinhas, aí eu coloco uma correntinha só para ter esse buraquinho aqui também. Então, lembrando que essa carreira eu sempre começo, essa parte de pontos altos, sempre começo pelo buraquinho. E aí eu vou fazendo até esse ponto aqui, sempre deixando 2 para o final. E assim vai ficando. E eu vou dar continuidade nessa carreira e já volto com vocês.
E aí eu finalizei essa carreirinha e o último ponto ficou aqui nesse ponto que foi feito pelas correntinhas da carreira anterior. Coloquei o último ponto aqui no topo delas. E agora eu vou virar o trabalho de novo. E aqui eu vou subir as 3 correntinhas para dar altura, a altura do ponto alto, né? E vou colocar mais 2 correntinhas. Que aqui eu já vou começar com o espaço de um quadradinho. Então, eu não conto esse primeiro ponto aqui, eu pulo os 2 e no terceiro eu coloco um ponto alto. E aí eu vou encher de pontos altos até completar esse quadradinho aqui. Que no caso vai dar, né? 7 pontos altos no total. Aqui estão 7 pontos. Então, agora eu vou pular 2, faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e já coloco um ponto alto. E aqui eu não preciso contar, eu vou fazer os pontos altos até preencher os 2 daqui. E aí sempre vai dar os 7 pontos, pelo menos no meio do trabalho. Vou seguir assim a carreira inteira e já volto de novo com vocês. E aqui no final dessa carreira, eu vou contar aqui de baixo para cima nessas correntinhas. 1, 2, 3. Na terceira, eu vou colocar o último ponto alto. Agora vamos virar o trabalho novamente. E aqui eu vou subir as 3 correntinhas. Não conto esse primeiro ponto, nesse segundo eu coloco o segundo ponto alto. Essas correntinhas já fazem a vez de um ponto alto. E aqui nessa carreira, eu vou fazer ponto alto até 2 pontos antes de começar esse buraquinho que tem aqui na carreira anterior. Então, aqui eu paro e coloco 2 correntinhas. E dentro do buraquinho, eu coloco 2 pontos altos. E aí, sim, a partir daqui, eu conto os 7 pontos até pular esses 2 últimos aqui, que é onde eu vou colocar as correntinhas também. Vou seguir até o final da carreira agora.
E aqui no final da carreirinha, novamente eu vou colocar o último ponto alto, contando aqui de baixo para cima, na terceira correntinha. E agora eu vou virar o trabalho de novo e vamos para a última carreirinha aqui. Vou subir as 3 correntinhas e não conto esse primeiro, já vou para o segundo ponto e coloco um ponto alto. E para essa carreira, eu vou parar onde tem um buraquinho da carreira anterior. Faço os 2 sempre. E aí eu paro aqui. Aqui eu coloco as 2 correntinhas, pulo 2 de base e continuo fazendo os pontos altos. Então, agora eu vou continuar fazendo os pontos altos. São 7 pontos altos e eu sei que eu vou parar fazendo os 2 pontos aqui, desse buraquinho aqui. Vou seguir até o final da carreira assim. E assim fica esse motivo aqui, essa amostra, que serve pra gente treinar e ver como que dá pra fazer tantas possibilidades de mistura de pontos para fazer esses desenhos diferentes. E eu achei lindo. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. E essa é mais uma opção de amostra para vocês e para mim também, pra gente usar e criar muitas peças com ela. Então, se isso for útil para você, curte e compartilha e comenta aqui o que você achou dessa amostrinha. Um beijo e até a semana que vem.